Em um dos depoimentos à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, importante lembrar, disse que Braga Neto recebeu dinheiro de empresários do agronegócio para financiar uma tentativa de golpe. Cid afirmou que o general entregou o dinheiro ao major Rafael de Oliveira, que é um dos Quides Pretos, e isso teria acontecido, esse repasse de dinheiro, em uma sacola de vinho. Vale lembrar que essa ação tinha como objetivo matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 26 de janeiro de 2025. No vazamento do primeiro de 10 depoimentos de Cid, a Polícia Federal, no acordo de delação premiada, no caso da tentativa de golpe do 8 de janeiro, ele implicou 2 figurões do agro e um dos cabeças da bancada evangélica. São mencionados nominalmente o senador Magno Malta, da bancada da Bíblia, e os empresários do agronegócio Paulo Junqueira e Luiz Antônio Naban Garcia. Junqueira foi interrogado na CPI das invasões golpistas do 8 de janeiro e foi anfitrião de Jair Bolsonaro na AgriShow em Orlando, nos Estados Unidos. Já o segundo citado é ainda mais graúdo. Homem de confiança de Bolsonaro, Luiz Antônio Naban Garcia foi presidente da poderosa União Democrática Ruralista, a UDR, passou por cima de ministros, derrubou generais e ajudou a dar forma à retórica do governo Bolsonaro contra ambientalistas, indigenistas e sem terra. Já no que tange a família, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram citados e atualmente são cotados para substituir Bolsonaro em 2026. Mas nenhum dos dois foi ou deve ser indiciado nessa leva aí. E a notícia divulgada de que eles incitavam o golpismo do Bolsonaro é velha. É uma notícia de 2023 que saiu, teve uma repercussão, mas a Polícia Federal diz que não achou nada mais do que a menção do Mauro Cid aos dois. O que pega mesmo são os nomes do agro e da bancada da Bíblia. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O blog da Cidadania pede a você também que, se tiver interesse e gostar do nosso material e quiser nos ajudar o blog da Cidadania, que está substituindo material antigo, equipamento de gravação, computadores, e quiser colaborar com essa repaginação do canal, aí está o nosso Pix na tela e fica aí seu critério. Se você puder, nos ajude. Se não puder, vamos em frente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a você atenção para esses dados. Então vamos lá. Aqui você tem a primeira de 10 delações premiadas do Mauro Cid que vão vir à tona, ou na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que vai ser uma bíblia, ou em novos vazamentos que vão vir por aí. São 10 no total e tudo isso vai permear o processo que antecede a denúncia do Procurador-Geral da República contra Jair Bolsonaro e que, segundo os próprios bolsonaristas, essa denúncia virá, abre aspas, nos próximos dias, fecha aspas. O colaborador Mauro César Cid, da Polícia Federal, fez todas essas denúncias, né, várias pessoas, de todos os que ele denunciou, foram 20 pessoas, 9 estão entre os 40 denunciados pela Polícia Federal. Quer dizer, ele sabia de muita coisa, a começar pelo próprio Bolsonaro. Mas o fato é que você tem aqui os nomes do agronegócio, não é? O Mauro Cid, ele citou nominalmente alguns nomes
que são o Magno Malta e os empresários Paulo Junqueira e Naban Garcia. Veja só, o Paulo Junqueira e o Naban Garcia são figurões do agronegócio e aí a possibilidade de eles serem indiciados pela PF é muito grande, porque realmente o próprio Mauro Cid já havia dito que o pessoal do agro financiou a tentativa de golpe. Quanto ao Magno Malta, com certeza a batata dele já está queimada e vai ser muito difícil ele se safar dessa. Ele está envolvido em tudo, é um malandrão ali, diz que é pastor, mas tem cara de sambista, né? Tal, e de malandro. E esse aí realmente está com a passagem comprada. Mas vamos ver esses dois empresários que são nomes graúdos do agronegócio. Você veja que a base de Lula mira anfitrião de Bolsonaro na CPMI das invasões, que é o Naban Garcia. Parlamentares aliados de Lula convocaram para depor na CPMI das invasões golpistas do 8 de janeiro o empresário que foi anfitrião de Bolsonaro na AgriShow. Não, esse é o Paulo Junqueira. A suspeita dos senadores é que o Paulo Junqueira teria sido um dos financiadores das caravanas de golpistas que viajaram a Brasília para invadir os três poderes. E, aliado de Bolsonaro, ele hospedou o ex-presidente em sua fazenda durante a edição desse ano da AgriShow, maior feira agrícola da América Latina. E você tem aqui o Paulo Junqueira, não é? Que é um figurão, não é? Mas nem tanto quanto este aqui, que é o Naban Garcia. Esse aqui é figura antiga, conhecida de quem acompanha a política, é da famigerada e poderosa União Democrática Ruralista, que já teve como presidente o Caiado, lá de Goiás, matou muitos sem terra, e esse sujeito tem poder, faz e acontece. Ex-presidente da UDR, secretário de Assuntos Fundiários, se declara inimigo da reforma agrária e da demarcação de terras indígenas. Homem de confiança do então presidente Jair Bolsonaro na execução de missões voltadas para o meio rural, ele ficou 10 meses no cargo de secretário nacional de Assuntos Fundiários. Luiz Antônio Naban Garcia passou por cima de ministros, derrubou 2 generais e ajudou a dar forma à retórica governista, então, no governo Bolsonaro, contra ambientalistas e indigenistas. Seus adversários principais sempre foram sem terra. Diz ele, essa reforma agrária dos últimos 30 ou 40 anos foi um desserviço ao país, ela tem que ser revista para dar terras intermináveis para latifundiários como ele, grileiros como ele, né? E quanto a Michele e o Eduardo, que são cotados para substituir Bolsonaro e hoje tiveram seus nomes na imprensa como incitadores do golpismo de Bolsonaro, como se ele precisasse, né? Esses daí são peixe pequeno, né? O que se sabe sobre essa tentativa de participação de Michele na tentativa do golpe e a Polícia Federal não a indiciou, nem vai indiciar, ainda denunciou outros nomes, né? O ministro sanfoneiro do Bolsonaro, Gilson Machado, também incitador. Esse Jorge Seife aí deve ter alguma coisa como incitador, tal. Agora, esse Magno Malta é um nome graúdo. Tem também o ex-ministro Onyx Lorenzoni, né, uma figura média, e o Mário Fernandes. Mas essa notícia sobre o Mauro Cid e a Michele saiu aqui em 2023, olha só. 10 de novembro de 2023, tá? Mauro Cid afirma que Michele e Eduardo Bolsonaro incitavam o Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Quer dizer, a notícia velha já tinha saído lá atrás, né, na imprensa, hoje foi só requentada. Mas para o entorno do Bolsonaro, eu acho que essa talvez
seja a notícia mais importante do dia, está chegando a hora da denúncia do golpe via PGR. E os aliados do Bolsonaro estão falando em próximos dias. Como eu venho falando aqui, inclusive ontem, sábado, eu disse exatamente isso, que a qualquer momento vai sair a denúncia da PGR e fará uma denúncia histórica contra o Jair Bolsonaro e mais alguns nomes, aí eu não sei se vão ser só 40, pelo jeito, no mínimo mais esses dois do agronegócio, mais o Magno Malta, aí eu acredito que todos vão ser denunciados por tentativa de golpe. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.